Municipal de Teresina. Eu chamo de ministro, vou continuar chamando assim, ministro. Boa noite. Boa noite, uma alegria imensa estar aqui no seu programa. É um programa que eu sempre costumo assistir com a minha mulher, com a Michele, que gosta também de assistir o seu programa. Que também é empresária Michele Arrojada. Então, estar aqui hoje do seu lado é para mim uma honra e uma satisfação muito grande. Estou à sua disposição. Muito obrigada, ministro. Eu sei que a sua agenda é corrida, como secretário, então agora é muito requisitado. E como o senhor tem uma experiência rica para dividir, compartilhar essa entrevista com o nosso público é muito enriquecedor. E eu brinquei que o senhor começou a vida pública aos 14 anos. Então, como aqui o Gente Negócio também é confessionário, e que história é essa que o menor de idade não pode começar a vida pública? Na realidade, Virgínia, essa minha primeira disputa, eu fazia o quarto ano do ginásio no Liceu Piauiense. Tá? Eu fiz o exame vestibular, que no tempo havia uma disputa muito grande para a gente entrar no liceu. Tinha um número de vagas limitado e, naturalmente, tinham muitos candidatos. Então, nós tínhamos, inclusive, em Teresina, escolas preparatórias para você ingressar. Eu fiz a escola da professora Maria Dalva Castelo Branco, que era uma das conceituadas escolas de preparação para você fazer o vestibular do liceu, né? E aí ingressei aos 11 anos de idade no liceu, e ali eu fiz o curso ginasial, e no quarto ano, quando eu tinha 14 anos, eu participei da primeira disputa. E, por sorte, venci essa primeira disputa, que era para ser orador oficial do Grêmio do Liceu. Então tá aí, gente. Começou aos 14 como orador e foi disputado, já foi um empreendedor vitorioso. Ministro, é o seguinte, a gente teve aí uma reviravolta no mundo e eu vou dizer assim, algumas situações que foram reviravolta muito grande na cabeça do eleitor, do cidadão, né? E Teresina viveu uma situação muito trágica, né? Foi a perda do brilhante prefeito Firmino Filho, né? Que teve uma história de amor com Teresina mesmo. Entre altos e baixos de uma administração pública, a gente sabe que ele era prefeito por vocação, gestor por vocação, e quero fazer essa homenagem pessoal aqui do Gente Negócio para o saudoso prefeito Firmino Filho. Mas em um determinado momento a população resolveu tirar esse homem da prefeitura e colocar um homem popular. Um homem que tem um discurso fácil, acessível para a população. E nós hoje estamos todos, o cidadão, assistindo esse filme chamado Doutor Pessoa. E dentro dessa equipe tem pessoas, políticos e gestores muito experientes, tem o senhor, tem o deputado Temístocles Sampaio Filho, enfim, e vários outros nomes. Mas estou aqui diante de um homem que tem uma carreira extensa, né? Foi 3 vezes ministro, foi requisitado por várias gestões. Vamos consertar o 3 vezes ministro. Eu fui uma vez ministro e fui depois presidente do Correio. Eu fui ministro com o Fernando Henrique. Sim. Presidente Fernando Henrique. Vamos corrigir. Fui presidente do Correio com o presidente Lula. Sim. E fui presidente nacional do SESI com o presidente Michel Temer. Vamos corrigir. Os cargos dele foram... Eu diria que os cargos têm tamanho de ministério, mas ministério mesmo foi um. Perdão, e está feita a correção, perdão público. Tá, e ele sempre dentro de uma intimidade muito grande com os presidentes e dentro de um staff altíssimo, né? De homem de confiança de todos esses presidentes. Sim. Michel Temer que ateste, né? Mas vamos lá. E aí, dentro dessa sequência toda da sua experiência, foi chamado para a gestão. Então, vou fazer algumas perguntas bem específicas para o senhor. Primeira coisa, o senhor acha o prefeito, doutor Pessoa, ainda inexperiente para os desafios que Teresina tem hoje, tanto de gestão como de desenvolvimento econômico, sendo que são muitos? Bom, deixa eu lhe dizer, vamos começar lá por onde você começou, fazendo uma homenagem ao prefeito Firmino, que eu quero me associar. Sim. Né? Eu conheci o Firmino de muitos anos, digamos, não tínhamos uma intimidade de frequentar a casa do outro, mas conversávamos sempre. Durante a campanha sempre nos encontramos e fizemos uma campanha de um bom nível, né? Durante toda a campanha ela se comportou com um bom nível e estive com ele mais próximo na transição. Depois do doutor Pessoa eleito, né? Na transição eu tive muitas conversas com ele e ele, de forma muito gentil, sempre me informou de toda a prefeitura, né? Então tivemos muita conversa. Bom,
A disputa eleitoral, nós tivemos 12 candidatos. E esses candidatos, cada um discutia as suas mais variadas propostas. Mas é evidente que seria uma campanha de 2 turnos, pela quantidade de candidatos. Dificilmente alguém conseguiria vencer no primeiro turno. E nós fomos, então, ao segundo turno, afunilou-se, e no segundo turno tivemos o candidato, digamos, da prefeitura, que era o professor Kleber Montezuma, também uma figura com quem eu sempre tive uma ligação de amizade muito forte, e que também durante a campanha nos encontramos e conversamos algumas vezes. E do outro lado nós tivemos o doutor Pessoa. O doutor Pessoa é uma figura que se caracterizou durante os seus 4 mandatos de vereadores em Teresina e um mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Piauí. Ele se caracterizava e ele se impunha como aquele político que buscava os menos favorecidos, os mais pobres, os da periferia, os desvalidos. E ele foi criando uma situação que essa situação na campanha levou, digamos assim, a uma escolha entre manter a estrutura que era da prefeitura, que já vinha há 32 anos, ou uma aposta numa figura que tinha um apelo popular e que estava mais próximo da população menos favorecida. Aí a sua pergunta foi: o doutor Pessoa está preparado para exercer essa estrutura, dirigir a cidade de Teresina? Eu diria para você que sim, vou explicar por quê. Eu perguntei se ele tinha experiência suficiente. Experiência suficiente ou preparado? Experiência. Bom, na realidade, alguém que passa 16 anos na Câmara Municipal, ele começa a ter uma intimidade muito grande com a cidade, desde que ele queira. E ele queria. Então, o doutor Pessoa, durante a campanha, quando nós começamos, inclusive, a elaborar o plano de governo dele, ele se mostrava nas nossas conversas um cidadão absolutamente íntimo com Teresina. Eu confesso a você que eu nasci em Teresina. O Pessoa nasceu em Água Branca, no interior de Água Branca. Depois veio para cá, né? Depois de percorrer um longo e difícil caminho de vida. Mas eu tenho absoluta tranquilidade de dizer que ele conhece Teresina muito mais do que eu. Né? Eu estou falando da máquina pública, muito a gestão, bem. Né? Na gestão da máquina pública, eu diria para você o seguinte: na gestão da máquina pública, você não dirige sozinho. Não há nenhuma gestão que você faça sozinho. Então, a primeira coisa que um gestor demonstra é a escolha do seu secretariado. E eu diria para você que a escolha do secretariado do doutor Pessoa já fez a indicação da sua gestão. Uma gestão popular, uma gestão voltada para o menos favorecido. Dentro disso, ele escolheu um grupo de pessoas que ele entendeu e que ele acertou, no sentido de que podem colaborar com ele a fazer uma grande gestão. E eu diria para você em complemento, ele já se assenhorou da situação da prefeitura, ele já gerencia a situação da prefeitura, naturalmente trocando ideias com os seus secretários, mas ele sabe perfeitamente aonde ele quer chegar. E eu diria, podem ter certeza que ele conduzirá o barco a bom porto e ele fará uma administração marcante. Inclusive, Virgínia, nesta semana, o doutor Pessoa fez uma solenidade lá na prefeitura e fez um ato que era alguma coisa que há muito tempo se pedia para ser feito e não conseguia ser feito, e que tem para mim uma estrutura e uma dimensão histórica. O que é esse ato? Esse ato é o seguinte: alguém que vai fazer a construção de sua casa em Teresina, ou que vai construir alguma coisa de empreendimento comercial, passava, eu diria que até anteontem por este ato, passava por uma via crucis, no sentido de conseguir o alvará da obra, de fazer a obra. Bom, bem, nessa quinta-feira próxima passada, o doutor Pessoa assinou um decreto, isso numa conversa com os Siduscom, isso numa conversa com a sua equipe, isso numa conversa que ele criou uma comissão de desburocratização, comandada lá pelo Dr. Kennedy. Ele assinou um ato, Virgínia, em que a partir de agora, as pessoas que forem construir a sua residência de até 500 metros é uma grandiosíssima casa, não é?
é uma grandiosíssima casa. Ou seja, de 20 metros até 500, não precisa mais passar por toda essa via cruz, que às vezes levava 6 meses na prefeitura. O alvará sairá com 48 horas. Olha, é um avanço muito grande. Você viu que eu entrevistei o Luciano Hang da Havan, ministro? E ele deu os parabéns para o prefeito por conta da desburocratização, que inclusive é uma das bandeiras da presidência da República, mas tem que ser a bandeira de todos os governos. Que era uma pergunta seguinte que eu já tinha aqui para o senhor. Como era que a prefeitura ia lidar com a questão da desburocratização em todas as áreas? Está trabalhando isso de forma muito efetiva, criou esta comissão, onde tem a participação de várias secretarias, inclusive a do Planejamento, né? Com o doutor Carlos Afonso, a Sendu com o doutor Edmilson, mais um grupo de gestores das SAADs. Anteontem foi o primeiro momento. Nessa última quinta-feira foi o primeiro momento. Foi o momento em que saiu esse decreto, em que também as obras que dizem respeito à área comercial de até 250 metros também serão liberadas em 48 horas. Ou seja, alguém vai fazer o seu comércio, vai fazer uma reforma, precisa de uma liberação, e era uma via crucis horrível. Alguns demoravam muito, 48 horas agora. Então você vê o objetivo da gestão do doutor Pessoa. Dentre eles, desburocratizar, tornar a prefeitura ágil para atender a comunidade da cidade. Tá, o senhor secretário de Planejamento, mas gentilmente, eu perguntei aqui uns números, estava tentando levantar com a produção, e o ministro fechou comigo aqui os dados. Então, vamos lá para eu colocar a situação para remeter à sua pergunta. Uma máquina pública que tem hoje um número praticamente já certo, segundo informações dadas da própria prefeitura. 23 mil servidores, entre nativos, inativos e terceirizados. Eu acho até que deve ter um pouco mais com os terceirizados. 30 mil. É provável que se aproxime disso. 30 mil, vamos dizer, colaboradores. É um dado que não se comenta muito em Teresina, né? E eu fui atrás de levantar, porque eu acho que é importante a gente abordar isso de forma transparente. Quase 30 mil colaboradores servidores da Prefeitura de Teresina. Entre 30 mil com terceirizados, que fique aqui, porque depois a notícia sai e vão ver os números e podem contestar. E tem aí uma folha de pagamento, sentados estamos, de 110 milhões de reais mensal. É uma máquina muito pesada. Mas essa máquina, ela é geradora de muito voto. É uma máquina que emprega e gera votos. E aí, ministro, eu vou subir aqui o discurso. Nós sabemos que no país inteiro, as máquinas de fazer voto, a máquina eleitoral, dentro da gestão pública, ela tem um nicho muito grande, pesado, porque isso aqui envolve famílias inteiras, não é um servidor, é ele, tudo que envolve o servidor público. Onde é que eu quero chegar com isso? Essas máquinas e a troca de cargos no Brasil, elas se tornaram um foco muito grande, um objetivo, uma atenção enorme da classe política. E no Piauí, o governo do estado tem uma máquina densa. E aqui estou colocando aberto, porque o Gente Negócio é bate-papo, a gente conversa de tudo. E aqui tem espaço para o doutor Pessoa falar, Robert Rios, o governador Elton Dias, enfim. O espaço é aberto, só procurar, a gente coloca todo mundo lá e conversa abertamente. E o governo do estado tem essa máquina ainda mais densa, é um negócio de louco. E passa de 100 mil. Eu fui secretário de administração do governo do estado também. Passa de 100 mil. Imagina essa folha de pagamento, tem a transparência, o negócio não é surreal, mas é gigantesco, é pesado. E aí o que acontece? Quando se emprega tanta gente em cima desses empregos todos, dessas pessoas, os pais de família, e repercute ao redor ainda que vem mais gente querendo se manter nesses cargos, a economia do Estado fica lá atrás na fila. A economia do Estado, porque nós somos um Estado que estamos entre os 3 piores índices de desenvolvimento humano do globo terrestre do planeta Terra. É muito grave. O que o Gente Negócio chama debate? O senhor, como que muito contribuiu para o desenvolvimento do Brasil, nós sabemos que as melhores rodovias partiram do senhor. O Piauí era esburacado, ele hoje passou a ter um perfil de logística, de circulação nas nossas estradas por conta do ministro Henrique. Desde essa época isso se manteve, a gente tem a malha federal bem posicionada. E aí, onde é que eu quero chegar sobre isso? Nós devemos muito em desenvolvimento econômico e industrialização, nós perdemos muitas indústrias que foram embora,
Nós tivemos aí a do dia que foi embora, nós tivemos Cimento Nassau foi pro brejo, Bung, enfim. E aí todo dia a Coca-Cola diz que vai embora, aquela história. E muito ruim a parte econômica do Estado. Nós não podemos viver de máquina pública. Então, o senhor tem aí, junto com o prefeito doutor Pessoa, um desafio e uma excelente oportunidade de geração de emprego e renda fora da máquina pública. A minha pergunta é essa como secretário de Planejamento. Posso perguntar isso depois para o prefeito também. A Virgínia está direcionando todas as perguntas para mim hoje, de coisas que não são da minha área. Ele falou aqui no bastidor, mas ele topou. E você devia ter chamado, era o secretário tal e tal. Mas eu quero falar com o senhor, o homem que tem a experiência que a gente quer para responder. Como o doutor Pessoa vai fazer a mágica da economia rodar sem um emprego público? Bom, deixa eu lhe dizer. Primeiro, quando a gente fala nesse número, ele se parece muito. Por isso que eu já lhe joguei a história do Estado. O Estado tem mais de 100 mil, né? Nesse número aí que nós chegamos, nós temos, por exemplo, toda a área de saúde de Teresina, que ocupa um espaço enorme. Eu diria que a metade desses funcionários já estão na saúde. O que nós temos, por exemplo, de UPAs, são mais de, acho que são 90 UPAs, e hospitais, e pronto-socorro, trabalhando 24 horas, tudo isso gera a necessidade de material humano. Em tudo isso tem pessoas trabalhando. Bom, depois nós vamos para a questão que nesse número também estão todos aposentados já da prefeitura. E pensionistas, né? Os pensionistas aposentados da prefeitura. Eu botei ativo e inativo. Temos também o grupo de terceirizados, né? Bom, se você for buscar, na minha cabeça aqui, esse número de funcionários diretos da prefeitura seria de 10, 12 mil no máximo, diretos da prefeitura. Bom, mas o que acontece? Nessa estrutura, tanto o doutor Pessoa quanto o secretário Robert têm atuado muito fortemente e até há uma reclamação do secretariado lá, há uma choradeira lá junto ao doutor Pessoa, com algumas razões, porque ele é extremamente seguro na questão de nomeações, não é? Ele, meu amigo, para você conseguir que o doutor Pessoa nomeie alguém, que inclusive já aquele cargo que foi vago, é trabalhoso. Então, ele tem uma preocupação imensa com a estrutura da despesa da prefeitura, mas imensa, muito grande realmente. Quando é necessário uma viagem, ele corta todo mundo, não precisa ir, só vai fulano, só vai Beltrano. Então, essa ideia da economicidade do recurso público, isso é muito arraigada na cabeça dele. Muito, muito forte, né? Então, Teresina, Virgínia, como você bem disse, nós temos a fuga de algumas empresas. Por quê? Esse assunto também foi tratado anteontem. Por que essa fuga? Porque a burocratização da prefeitura era tão forte, que as pessoas desistiam de vir para cá. Quando o Luciano Hang vem aqui no seu programa e elogia a velocidade da prefeitura, eu acompanhei, por exemplo, que isso passa pelo planejamento todo e passa por outras secretarias também, inclusive a do meio ambiente, lá da Elizabeth Sá, da nossa querida Betinha, essa licença para que isso funcione, hoje, né, foi discutido hoje pela manhã na prefeitura, de que essa licença, por exemplo, que passa pela Secretaria A, B, C e D, deve ser concentrada em um só lugar. Por quê? Porque não tem sentido o cara sair com papel de local em local carimbando. Carimba aqui, dá um parecer aqui. Então, a desburocratização, que o doutor Pessoa está fortemente empenhado em fazer, ela trará com que as empresas, tanto no âmbito comercial quanto industrial, possam trabalhar com mais tranquilidade aqui em Teresina. No âmbito industrial, por exemplo, ele visitou o Polo Sul, vai visitar agora o Polo Norte, e a prefeitura vai criar na administração do doutor Pessoa todas as condições necessárias para que o empreendimento venha e que o empreendimento se mantenha. Muito bem. O senhor é muito inteligente nas suas respostas, mas o senhor não desvalorizou a questão da máquina pública em nível estadual e municipal, e ficou bem claro para o nosso público, porque realmente a gente sabe, e não é uma questão só nossa, é uma questão nacional, né? Sim. Ministro, nós temos aí algo que incomodou muito a população. Aqui no Gente Negócio, eu tenho discutido muito, dado ideias para microempreendedores, jovens empresários, e falando que a fome cresce no mundo à medida que a tecnologia, que é uma bênção também, avança. A gente tem aí uma situação de dois vetores, muito a digitalização, a virtualização das coisas
gera massa de desempregados, né? E o trabalhador hoje que ele está na ativa, ele precisa de uma estrutura mínima para deslocamento. Nós nos ressentimos muito durante a pandemia da logística do transporte urbano na capital. E o senhor, como secretário de Planejamento e Homem Lúcido, tem certeza disso? Eu sei que o senhor não vai contrariar o meu raciocínio. Como é que a Prefeitura vai resolver e melhorar a qualidade do transporte, o atendimento à população, as linhas de ônibus deixando a desejar, a frota também ultrapassada e várias situações que parece que em um determinado momento os empresários não falam a mesma língua da Prefeitura ou a população fica à mercê de uma situação em plena pandemia de chorar, porque todo mundo tinha alguém que precisava se deslocar, colaboradores, as empresas foram afetadas e nós ainda estamos engatinhando nisso. Como é que o senhor pretende, como secretário de Planejamento, trabalhar essa questão? Bom, deixa eu dizer, isso é uma questão grave e séria que permeia praticamente os municípios brasileiros. Algumas questões de transporte público, lixo, creches escolares, são questões graves que permeiam a municipalidade de praticamente todos os municípios brasileiros. Mas os outros são os outros, vamos tratar do nosso. Muito bem. O que acontece? Foi feito um projeto de transporte público aqui, e eu conheço esse assunto, Virgínia, porque eu fui secretário de governo da Prefeitura Municipal de Teresina também. Dentre os casos que eu já passei, eu já andei em alguns lugares, então no governo do Elbano, prefeito Elbano, eu era o secretário de governo, né? Fui por uma boa parte do tempo da Prefeitura. E ali já tratei do problema de transporte urbano com as mesmas empresas, isso tem 10, 12 anos, com as mesmas empresas que já fazem o transporte público hoje em Teresina. E já havia dificuldades. Aí foi bolado um projeto que, tecnicamente, ele foi, vamos dizer assim, muito bem elaborado. Há quem diga sempre que na teoria a prática é outra, né? Então, o que ocorre? Quando foram feitos, e você vê pela cidade, esses terminais de passageiro, são 70 espalhados pela cidade. 70, não é? E foi feita toda essa logística de funcionamento, e foi feita uma licitação, e um consórcio ganhou, e chegou um determinado instante que verificou-se que tudo isso, na prática, não estava funcionando. Ponto 1. Segundo ponto, a tarifa urbana, ela é uma tarifa considerada por quem paga a tarifa sempre cara. Por quê? Porque o trabalhador tem que ir e vir, não é? E tem que tirar do dinheiro dele esse transporte, a empresa tem que pagar e é sempre considerada cara. O que começou a acontecer? Até a época em que eu estive lá no governo do Elmano, a prefeitura não pagava subsídio sobre tarifa. O cidadão cobrava lá R$2 da passagem de ônibus e ele resolvia a questão da empresa dele. Com o passar do tempo e com as dificuldades financeiras que foram advindo à população, começou a fazer o seguinte: quanto é a passagem? Bom, a passagem é R$2,80, vai subir para R$3,10. Aí subia para R$3,10, botava os ônibus na rua, o povo ia quebrar os ônibus. Você sabe que houve isso demais, não é? Houve. O que começou a acontecer? Bom, vai de R$3,10, bom, mas vamos fazer o seguinte: a prefeitura vai pagar aos empresários a diferença, mas deixa R$2,90, deixa R$3. E isso foi se sucedendo. De R$3,10 vai para R$3,50, sim, mas o povo vai quebrar de novo, então a prefeitura paga R$2. Isso foi criando um montante de débito para a prefeitura, e que a administração do Firmino fez o seguinte: olha, já estamos devendo tanto. O empresário se ressentindo. Por quê? Porque ele não podia arcar com aquilo. Então a prefeitura pagava um mês, no outro tinha dificuldade, não pagava, terminou juntando um débito em torno de R$24 milhões, que dividiram, né, em 12 meses. Então a prefeitura passou a pagar 12 meses, em torno de R$2 milhões por mês aos empresários. O que aconteceu? Pagava esses 12, mas os 12 que estavam surgindo não eram pagos. Quando acabou de pagar esses 12, já devia 26, tá certo? Foi assim que a prefeitura do Dr. Pessoa encontrou essa situação. Compreendo. E na conversa, sim, o secretário Robert fez algumas propostas que não foram aceitas pelo empresário, porque diziam já ter um contrato com relação àquilo. O que ocorre hoje? Duas assuntos. Vamos lá para ver a questão do qual é a solução. Qual é a solução? A solução ela tem que ser encontrada, porque na realidade não vamos ter problema de transporte o tempo todo. O resto da vida, então, né? vai se resolver até que nível e até que tamanho
a Secretaria de Finanças da Prefeitura tem como arcar com algum subsídio. Sim. Vai terminar chegando a isso. Hoje essa questão está sendo tratada através de uma CPI, na Câmara Municipal, que eu já até disse e vou repetir, ali tem que sair uma solução, Tá. cuja solução terá que ser aceita pela parte que perder Sim, na sim. questão. Se o empresariado tem razão, a Prefeitura tem que pagar sem chiar. Se a Prefeitura tem razão, o empresariado vai ter que ceder. Então, uma solução vai ter que vir. Ponto E a 2. curto prazo, porque a população não aguenta mais. Ponto 3, que você já deve ter ouvido Pagando por aí. mototáxi e Muito Uber, bem, muito você já caro. deve ter ouvido por aí que há um problema seríssimo com relação aos 70 terminais que estão aí, que custaram uma fortuna. Lógico, uma fortuna. Sabe qual é o problema? Eles estão praticamente abandonados. Por quê? Porque ao se fazer e ao se construir os terminais, esqueceu-se de criar as condições de manutenção desses terminais. Tá certo? Manutenção que é? É água na torneira, é os aparelhos de ar-condicionado funcionando, é segurança para manter eles inteiros. Então isso não foi criado. Ao não ser criado e ao não ter ônibus na quantidade necessária para a população,